Olá, tudo bem? A marca da besta é um chip. Você certamente já ouviu falar na marca da besta do Apocalipse. Milhões de pessoas acreditam que a marca da besta é um chip que será instalado compulsoriamente na mão direita ou na testa de todas as pessoas. Há vídeos que tratam do assunto aqui no YouTube com mais de 1 milhão de visualizações. Esse chip realmente existe. Há projetos, desde os anos 90, de unir todos os documentos e outras informações relevantes, como o grupo sanguíneo, por exemplo, num chip subcutâneo. Hoje já existe essa tecnologia e ela é usada por pessoas e por animais. O chip é instalado em animais como o gado para consumo humano, para facilitar o rastreamento do animal caso ele se perca e para reunir informações a respeito da sua origem e dos cuidados com a sua criação, aquilo que eles chamam de controle de qualidade. Nos humanos, além de reunir documentos e outras informações, o chip contém todos os seus dados bancários e permite o rastreamento no caso de um sequestro, por exemplo. A ideia é que com o tempo o chip substitua aquele monte de documentos que nós somos obrigados a fazer. RG, CPF, carteira de habilitação, certificado de reservista para os homens, comprovante de residência, declaração de imposto de renda e principalmente todos os dados bancários. O chip vai dispensar o uso dos cartões magnéticos. Você vai ao mercado e ao passar pelo caixa, o valor da sua compra é debitado automaticamente da sua conta. Isso dispensará completamente o uso do dinheiro físico. Não haverá mais dinheiro físico, só dinheiro virtual. Esse sistema, como toda a tecnologia, tem seus prós e seus contras. Os prós, os pontos favoráveis, é que a vida se torna cada vez mais prática. Não precisaremos confeccionar documentos. Receberemos um número ao nascer e esse número irá nos acompanhar durante toda a nossa existência. Teremos mais segurança, pois a qualquer momento será possível identificar a nossa localização por satélite. Também será possível descobrir a localização e grande parte das atividades dos criminosos, facilitando a sua captura. Isso acabaria com o narcotráfico, da maneira como ele funciona hoje, pois o narcotráfico lida com dinheiro vivo, já que não pode declarar legalmente os seus valores. O mesmo aconteceria com o terrorismo, mas isso também oferece alguns pontos desfavoráveis. Será possível nós sermos cada vez mais manipulados. Você recebe o seu salário. Os organismos de controle, sejam eles governamentais ou financeiros, vão saber tudo sobre você. Quanto você gasta, quando você gasta, o que você consome, com quem você consome, os lugares que você frequenta, quanto tempo você permanece nesses lugares, enfim, não haverá mais segredos. Hoje já é possível saber muito sobre você. O Facebook, por exemplo, mostra na sua linha do tempo as coisas que você mais costuma acessar. No final do governo Dilma, por exemplo, só o que aparecia no Facebook eram notícias e comentários a respeito do governo, seja a favor ou contra o governo. As pessoas não deixaram de postar outras coisas. Mas como você deu atenção a isso algumas vezes, foi isso que o Facebook passou a mostrar para você. O mesmo acontece com as propagandas no próprio Facebook e no Google. As propagandas que aparecem para você seguem o seu padrão de procura na internet. Se você pesquisar sobre carros, por exemplo, logo irão começar a aparecer anúncios de carros nos sites que você visitar. Mas o que a besta do Apocalipse tem a ver com isso? Para milhões de pessoas, o chip é a marca da besta mencionada no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Todos os dias alguém me pede para falar sobre o Apocalipse. Eu já expliquei algumas vezes que eu não pretendo fazer estudos do Apocalipse em vídeo, porque eu não considero o Apocalipse como um livro inspirado.
No outro vídeo eu vou explicar por que eu não considero o Apocalipse como um livro inspirado. Mas as pessoas que acreditam que a marca da besta é um chip, elas estão se baseando nesta passagem do Apocalipse. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Eu vou ler de novo. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Fronte pode ser traduzido também como testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Num primeiro momento, lendo apenas esta passagem do Apocalipse, nós podemos ter a impressão de que realmente o chip reúne todas as características da marca da besta. Quando o chip for implantado, se realmente ele for implantado de maneira generalizada, ninguém poderá fazer qualquer transação comercial sem o chip. Ou seja, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o chip. Quem não tiver o chip será excluído da sociedade formal, pois não poderá ter emprego, nem comprar, nem vender nada. Não poderá fazer nada que envolva dinheiro. A solução seria voltar ao escambo, o antigo sistema de troca de produtos. Mas vamos analisar melhor essa passagem do Apocalipse para ver se realmente essa teoria de que o chip é a marca da besta, se ela tem fundamento ou não. Em Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 3, nós encontramos o seguinte: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, chuva da forte, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selarmos na fronte. Nós encontramos nesta passagem 2 vezes a palavra selo. O selo do Deus vivo e depois até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nós sabemos que todo o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Selo é a tradução da palavra grega sfragis, que se refere exatamente a um selo, a um anel de sinete ou a impressão de um selo. Antigamente a assinatura era executada por meio de um selo, uma espécie de pequeno carimbo, às vezes usado como um anel, que era impresso em argila ou cera quente para deixar registrada a sua marca. No capítulo 13, onde fala sobre a marca da besta, a palavra marca é a tradução do substantivo grego karagma. Embora sejam palavras diferentes, o sentido das 2 palavras no texto é exatamente o mesmo. Karagma quer dizer gravura, selo, sinal, uma marca de identificação. Isso era comum no tempo em que o Apocalipse foi escrito. E a Bíblia fala aqui mesmo no Apocalipse do selo de Deus, ou seja, da marca de Deus. Para nós não ficarmos só no Apocalipse, nós vemos que em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, também é mencionado o selo de Deus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Aqui na carta aos Efésios, o selo de Deus é o Espírito Santo. O selo ou a marca de Deus é uma coisa absolutamente espiritual. Não tem nada a ver com material. Mas a Bíblia está cheia de referências a marcas.
Presta atenção nesta passagem de Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel 9, versículos 4 a 6. Ele disse, é Deus que está dizendo: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais. Matai. É Deus mandando matar. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Olha a imagem de Deus que se tinha no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Aqui nós vemos Deus mandando matar todo mundo, até as crianças. E ainda diz, não vos compadeçais. Era para matar sem pena. Só não seria morto aqui quem tivesse a marca na testa ou na fronte. Essas marcas eram comuns na antiguidade. Os soldados eram marcados, os escravos eram marcados, e muitos seguidores de religiões pagãs eram marcados. Hoje nós marcamos o gado e os cavalos como um sinal de propriedade. No terceiro livro de Macabeus, um livro considerado apócrifo por católicos e protestantes, mas aceito pela Igreja Ortodoxa, nós vemos que durante um período os judeus foram perseguidos pelo rei egípcio Ptolomeu IV. Os judeus que se submetiam ao cadastramento imposto pelo rei eram marcados com o desenho de uma folha de trevo. Esse desenho indicava que esses judeus eram submissos ao deus Dionísio. Isso está no terceiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 29. No tempo de Moisés, quando foi estabelecida a lei mosaica, que era tida como lei de Deus, Deus ordena ao povo israelita: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Na mão e entre os olhos, ou seja, na fronte, na testa. A ideia era que os israelitas tivessem a lei sempre em suas mentes e em suas ações. A mão simboliza a ação. Este é o sentido deste mandamento. A marca na mão e na fronte, então, não é nenhuma novidade do Apocalipse. Essas marcas fazem parte do contexto bíblico. O autor do Apocalipse está justamente se utilizando deste contexto para falar daquilo que ele chama de marca da besta. Mas a passagem do Apocalipse que fala da marca da besta diz que quem não tiver a marca não poderá comprar ou vender. No capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus curou o cego de nascença, é dito que os fariseus expulsariam da sinagoga qualquer um que confessasse que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. A expulsão da sinagoga era uma coisa muito temida pelos judeus. Por que a expulsão da sinagoga era tão temida? Porque, entre outras coisas, quem fosse expulso da sinagoga era excluído da sociedade e não podia comprar ou vender nada. E isso era comum no tempo em que Apocalipse foi escrito. O autor do Apocalipse não está fazendo previsões com quase 2 milênios de antecedência, não. Ele está se utilizando de usos e costumes comuns na sua época. O Apocalipse não é um livro profético. A linguagem obscura do Apocalipse se presta a incontáveis interpretações diferentes. Algumas totalmente absurdas, outras, como a passagem que fala da marca da besta, podem levar ao engano as pessoas que não são dadas ao estudo. Mas, mesmo sabendo disso, algumas pessoas podem questionar a respeito do chip que será instalado nas pessoas. Não sabemos se será realmente instalado em todo mundo. Possivelmente sim. Não podemos negar que é um avanço tecnológico que vem facilitar a vida.
Não podemos negar também que seremos cada vez mais controlados pelos detentores do capital internacional. A tecnologia, na verdade, vem imitando a capacidade mental do ser humano, ou melhor, a mente humana vem se manifestando através da tecnologia. Nas profundezas da nossa mente, não há segredos para nós. No plano astral, que ainda é muito distante do plano mental, espíritos mentalmente desenvolvidos podem ler pensamentos e tomar conhecimento de fatos à distância. Isso são capacidades que todos nós temos, mas que não conseguimos desenvolver plenamente por causa da densidade do plano material em que nós vivemos. A tecnologia vem implantando aos poucos inovações que são características comuns a todos nós. Particularmente acredito que o implante do chip será uma realidade em breve. Vai começar por pessoas consideradas importantes e aos poucos algumas classes irão adotar essa tecnologia. Com o tempo, se essa prática se generalizar, haverá então o surgimento de pequenas comunidades alternativas que viverão fora do sistema. Isso não é profecia. É para onde os fatos apontam neste momento, evidentemente, na minha visão. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu comentário, sua opinião é sempre importante. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Muita força e paz para você.